Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às dificuldades, às crises, às intempéries do dia a dia. Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos, desejo de ser um excelente profissional, desejo de ser um pai, uma mãe que educa mentes brilhantes, desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos. O inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta: disciplina, garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens, que vivem numa mesmice sem fim, encarcerado por uma rotina massacrante. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos em última instância é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja. Porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. E se eu perguntar para vocês imaginarem uma história que tenha vocês como personagens principais e perguntar se é possível mudar o que quer que seja, eu tenho certeza que vocês vão perceber que é. Porque a mudança só depende de encontrar um porquê que seja maior do que nós. Você tem de unir essas duas ferramentas,
sonhos e disciplina. Porque se você divorcia-se delas, por mais que você seja culto, inteligente e capaz, você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névoas, que se dissipam ao calor do tempo. Eu entendi lá atrás que ou a dor me constrói ou ela me destrói. É um jogo que vocês têm de estar claro. Não se curve à dor em hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente diante da vida e agradecer milhares de pessoas que estão ao seu redor, o ar que você respira, o coração que pulsa. Mas não se curve à dor nunca, porque ela é implacável.